Olá, dando sequência ao projeto Eleições 2022, Eleições Cidadãs na Vale TV. Nessa semana, ouvindo os candidatos a deputado estadual e federal da nossa região. Hoje recebo o candidato a deputado federal, Renato Molin. Candidato, muito bem-vindo, uma honra te receber na nossa Vale TV. Muito obrigado, Rodrigo. Cumprimento a todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação estar aqui neste dia bonito, né? Importante, véspera das eleições, faltam poucos dias, né? Uma eleição muito importante, onde decidimos muito o futuro do nosso país. Por isso a importância da política, a importância de nós se envolvermos e participarmos. E eu estou aí buscando o voto de novo para ajudar o nosso país. Deputado, fala um pouquinho da tua trajetória pessoal e política para os nossos telespectadores e internautas. Rodrigo, eu sou natural de dois irmãos. No meu documento está dois irmãos, mas no interior, lá de Santa Maria do Herval. Eu vim para Sapiranga em 79, né? Inicialmente eu estudei para ser padre, né? Me formei na filosofia, 9 anos, né? E aí depois eu trabalhei 12 anos na iniciativa privada, no setor calçadista, na Paquetá Calçados Limitada, onde aprendi bastante, né, em termos de eficiência, em termos de fazer as coisas corretamente, né. E aí eu vi, Rodrigo, que se poderia fazer algo mais. Eu participei da Câmara Júnior, na época era bem forte, né, a gente é uma escola de capacitação, a Câmara Júnior tem aqui em Novo Hamburgo também, né. Éramos muito parceiros na época, né? Um ajudava o outro, né? E aí eu vi que se poderia daqui a pouco fazer algo mais pela cidade, né? Nós tínhamos uma cidade bonita, grande, mas faltava muita infraestrutura, faltava em muitas áreas, né? E eu, com muita vontade, entusiasmo, me candidatei em 96. Na época era 6 meses de campanha, né? Então tu conseguia visitar quase todas as famílias, conversar com as pessoas, entrar na casa, tomar um chimarrão, e isso foi muito importante, né? As pessoas conversar com a gente, né? E aí me elegi. Na época tinha mais 3 candidatos, éramos de 4, foi muito parelho a eleição. Na minha reeleição eu fiz quase 80%, participando de novo com os 4 candidatos, né? E depois esse trabalho como prefeito de Sapiranga, que nós fizemos uma verdadeira transformação na cidade, aliás, vou falar um pouco da minha esposa junto, da Corinha. Nós fizemos juntos mais de 400 quilômetros de pavimentação, mais de 40 mil metros quadrados na área de construção. Nós temos umas escolas muito modernas, ginásios de esportes, né? Fizemos uma revolução, uma transformação na cidade. E isso fez com que as pessoas me apoiassem para deputado federal, onde fiz na minha primeira eleição 70 mil votos, direto de prefeito para deputado federal, que é uma questão bastante difícil, né? E depois me reelegi 2 vezes, fazendo mais de 100 mil votos, né? E na última não consegui me eleger, mas agora estou de volta, renovado, com muita vontade de novo. Eu acho que o político tem que ter vontade, tem que ter entusiasmo para trabalhar, né? Felizmente eu tive muito êxito nos meus mandatos, não tem deputado que trouxe tantos recursos para a região aqui como eu. 2 ações importantíssimas para o setor calçadista, que hoje o calçado está bem, né, está precisando de mais gente, que é o dumping contra o calçado chinês, né, eu fui o relator em 2011, né, onde nós colocamos uma cota, no mínimo $12, para entrar um par de sapato para cá, porque a intenção da China era quebrar o nosso setor aqui. Eles fabricam 14 bilhões de pares de sapato, nós fabricamos 900 milhões. Né? Então, eles tinham essa intenção e com o dumping não conseguiram, e o calçado até hoje está bem. Né? E a desoneração da folha também, pelo fato do setor calçadista empregar bastante, ele paga 1,5% sobre o faturamento em vez de 20% sobre o patronal. Então, é uma outra medida de extrema importância, que sempre foi sendo renovado. Eu fui, na época, o relator da matéria, mas a renovação aconteceu agora de novo, acho que vale até janeiro de ou dezembro de 2023, algo parecido, mas é importante para o setor, né? E, além disso, a gente defende, o Bolsonaro é meu amigo, Bolsonaro, nós fomos colegas 12 anos, né?
é uma pessoa extremamente que quer o melhor para o nosso país, né? Ele me convidou para ser candidato, ele disse, me ajuda que nós vamos transformar esse nosso país, né? E eu acredito no país, nós vamos virar uma potência, mas precisamos eleger o Bolsonaro. Não é nem Bolsonaro, Lula, são dois projetos diferentes. Ou nós vamos votar na esquerda, onde se prioriza o Estado, e a gente sabe que o Estado é muito ineficiente, as estatais quase todas dão prejuízo, né? Porque se mistura muita política nas estatais, que não deveria ser assim, não que não poderia ter estatais, mas se mistura muito política, porque o cara é parente, é amigo, coloca lá. Qualquer empresa hoje, se tu não tiver gente competente nas chefias, se tu misturar, colocar um parente que é ineficiente, tu vai quebrar logo, logo. E a empresa pública é a mesma coisa, né? E aí o outro lado é o projeto de gestão, de desenvolvimento, de menos Estado. Eu acho que o Estado tem que se preocupar com saúde, com educação e segurança. E o resto deixar para a iniciativa privada. Nós temos um potencial enorme para crescer, tem muitas empresas estrangeiras que querem investir aqui, só esperando a eleição. Se nós continuarmos, eu acho que o Bolsonaro teve muito azar também, né? Pegou a pandemia, pegou mais alguns desastres, pegou essa guerra, né? Mesmo assim o país está em pleno desenvolvimento, né? Tem muita propaganda contra, né? Mas ele fez muito mais do que os outros fizeram, né? Às vezes fala um pouco misturado, né? Ele é do exército, né? Mas ele é assim, como a gente, né? Ele fala o que pensa, né? E isso prejudicou ele bastante, porque a pandemia, por exemplo, ele fez tudo certo. Não tem país que vacinou tão bem como o nosso país. Ele auxiliou as empresas, auxiliou as pessoas, auxiliou os estados, os municípios, né? Mas não conseguiu se aproveitar politicamente pela falta um pouco de habilidade. Mas eu prefiro votar alguém que fala bobagem do que votar alguém que comprovadamente é corrupto, né? E o Lula foi condenado, né, por um TRF4, com documentos, tudo, por corrupção, né? Então, eu prefiro continuar com alguém que quer o bem do nosso país do que nós voltarmos atrás de um projeto que a gente já conhece. Muitos países aqui da América Latina ganharam esquerda, estão muito mal. A Argentina é um. A Venezuela, quem manda lá na Venezuela é a justiça, é o judiciário. Se tu falar mal, se tu criticar, tu é preso, né? Nós queremos isso? Acho que não. Candidato, a pergunta é exatamente como o senhor enxerga o Brasil de 2022. Está respondido? O senhor quer fazer mais alguma informação? Vamos virar uma potência, vamos virar uma potência. Vai ter investimento de fora. O nosso país está em pleno crescimento, né? Eu acredito no país, eu acredito nos investimentos do nosso país, né? E a partir de 2023, se nós elegermos o Bolsonaro, nós vamos ir muito bem. Ao contrário, nós vamos sofrer. Principais propostas para o senhor deputado federal? Continuar defendendo o setor produtivo, o desenvolvimento do nosso país pela indústria, pela geração de emprego, pela oportunidade. Eu acho que temos que investir muito mais na educação, na pesquisa e inovação, criar novos produtos, o nosso povo é criativo, e incentivar tudo isso, né? Tem um projeto também, a intenção, pelo menos, de fazer com que o jovem, a partir dos 14 anos, já possa trabalhar, né? Porque hoje nós temos muito jovem que gostaria de ganhar um dinheirinho, gastar, não tem, a família não tem também para dar, e aí começa a roubar um pouco aqui, começa a vender uma droga, quando vê está nesse mundo e não consegue mais sair, né? Porque tu esperar até os 18 anos sem ter dinheiro é muito difícil. Então, ele consegue ganhar um dinheirinho, consegue ajudar a família, eu acho que é muito bom para o país, né? A segurança já deu uma melhorada, mas nós temos que ter, eu tenho até um projeto que ainda não foi aprovado, mas está tramitando, onde aquela pena, se tu for condenado a 2 anos, tem que cumprir os 2. Se for condenado a 5, sem progressão, porque hoje o bandido ele entra já com o psicológico. Se me comportar bem, vou sair logo,
né? Agora, no momento que tem que cumprir os 30 anos, eu acho que fica um pouquinho mais... E tem que ser um pouco mais severo, sem tantas regalias para essa gente que prejudica tantas pessoas, principalmente homicídios e essas ameaças, essas facções todas que a gente tem conhecimento. Então, tem que endurecer mais as medidas nessa área penal. Além disso, Rodrigo, a gente sempre escuta as pessoas, está aberto, né, a população. A nossa região vai voltar a ter um gabinete em Brasília para atender bem os municípios, né, porque os municípios precisam buscar recursos para fazer obras, para fazer investimentos aqui. E o meu gabinete sempre atendeu super bem, ajudamos a todos, independente de partido. E a partir do ano que vem, se Deus quiser, com o Bolsonaro, vamos poder fazer muito mais. Candidato, questões importantes que a gente deixou para todos os candidatos a deputado federal, da mesma forma, e passo a fazê-las, pedindo a sua opinião, as suas palavras sobre cada um desses 4 eixos. Educação. Eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz, né, quando fui prefeito. Nós tínhamos as escolas que tu dava um chute na parede e caía tudo, né? Eu construí 13 escolas novas. Junto com as escolas, nós colocamos laboratório de ciências, de matemática, de computação. Fizemos junto ginásio de esportes para dar uma estrutura. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter os instrumentos para poder ensinar, né? E aí nós tivemos uma parceria muito importante, muito boa com a Fundação Ayrton Senna, que diz do Acelera Brasil, que faz com que aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade consigam recuperar para acompanhar as outras, né? Mas principalmente a filosofia de estar na sala de aula e sair encaminhado para a vida, né? Então, a qualidade de ensino é super importante. O conhecimento, no momento que tu dá conhecimento para o adolescente, para a criança, para o jovem, ele se vira sozinho, né? Então, é claro que precisa mais recursos, mas se aplicar bem os recursos que tem, tu já consegue fazer uma educação de qualidade. Então, tem que investir muito nessa questão. Saúde pública, especialmente o nosso SUS. Sim, o SUS, a gente tem ajudado, eu ajudei como deputado mais de 40 hospitais da nossa região, né? Só no hospital de Sapiranga, que hoje é uma referência, eu apliquei mais de 20 milhões de reais. Né? Hoje nós temos um hospital que tem todos os instrumentos de realmente fazer exames de qualidade, ressonância, tomografia. E aí nós conseguimos trazer profissionais de qualidade, né? Porque eles têm instrumentos bons de atender. Só que para manter, o SUS está muito deficitário, né? Então, assim como lá, hoje tem uma defasagem, aliás, um déficit mensal de 200 mil reais, assim quase todos os hospitais filantrópicos têm essa deficiência porque o SUS remunera muito. Então, nós temos que trabalhar muito em Brasília para aumentar as verbas para o SUS, para que eles possam remunerar melhor e atender bem, porque eu sempre acho que a pessoa, quando fica doente, ela precisa do poder público. O SUS é bom, mas muitas vezes demora demais para chegar na vez e não consegue atender a todos na hora correta, na hora certa, né? E uma doença não espera, né? Principalmente as mais graves, né? Então a gente fica muitas vezes de mãos atadas, né? Pessoas pedindo ajuda e a gente não consegue fazer nada, que tem uma fila que é correto, né? Tem que ser igual para todos, mas é uma questão muito importante. Precisamos remunerar mais para que ele possa ser mais eficiente, né? Desenvolvimento econômico versus equilíbrio fiscal. Eu acho que nos últimos anos a gente acompanhou uma redução até bastante grande na carga tributária, né? Em alguns produtos foi reduzido bastante e a arrecadação tem aumentado cada vez mais. Eu acho que o setor produtivo, a cadeia produtiva, ela paga muito imposto.
E isso faz com que a gente, às vezes, exporte matéria-prima e não transforme aqui dentro, não coloque valor agregado aqui dentro, não gere emprego aqui dentro. Então, eu defendo que se reduza a carga tributária, né? E a gente vê na prática que a arrecadação aumenta, né? Só que em Brasília não é muito fácil, porque lá para cada assunto tem uns puxam para cá, outros para lá, são 513 deputados. Então, para fazer uma reforma tributária já se tentou várias vezes, né? Não é tão fácil. Mas nós temos que isentar o setor produtivo para chegar mais emprego, para nós, em vez de exportarmos soja, vamos exportar óleo de soja. Em vez de exportarmos matéria-prima, minério de ferro, vamos transformar aqui, gerar emprego aqui e exportar o produto já pronto, né? Candidato, privatizações, especialmente Caixa Federal versus Banco do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer na Alemanha Deutsche Bahn. Não é Deutsche Bank, é Deutsche Bahn. Eu também sempre achei que era Deutsche Bank, mas é Deutsche Bahn que opera todas as redes ferroviárias, metrô da Alemanha, e eles participam de licitações no mundo todo. Inclusive, eles ganharam 2 projetos no Catar em 2012, 13, de 40 bilhões de dólares para colocar o sistema no Catar para a Copa do Mundo deste ano, pela sua eficiência, e é uma empresa estatal, né? Só que lá não tem nenhum envolvimento político, né? Na época era a Angela Merkel, a primeira-ministra. Ela nunca se meteu lá, e mesmo o funcionário, se não der retorno, ele é demitido. Aqui as estatais, praticamente todas elas, agora até que estão dando algum lucro, né? Mas todas elas têm a mistura da política, né? De gente que ineficiente, não precisa produzir e fica lá, né? Ganhando super bem, não que não possa ganhar bem, mas tu tem que produzir, tu tem que dar resultado, né? Então, tradicionalmente, as estatais aqui, elas dão prejuízo, e no momento que dá prejuízo, quem paga é toda a população. Então, eu sou a favor das privatizações, porque infelizmente a gente vê que a estatal ela dá prejuízo, ela se mistura muito os cargos, né, a indicação dos cargos, e ela tinha que ser bem mais técnica, né? Como eu coloquei antes, né, qualquer empresa, se tu misturar as coisas, colocar numa gerência um parente lá que é meio ineficiente, ele logo vai dar problema, né? A empresa vai dar problema. Então, tu tem que, em cada área, colocar gente que realmente dá retorno, e as estatais, infelizmente, não são isso. Então, eu sou a favor das privatizações. Candidato, nós temos ainda mais 6 minutos para que o senhor faça as suas considerações finais, a sua saudação final. Seu pedido de voto, fique à vontade para ocupar esse tempo, o tempo necessário, e como o senhor quiser. Rodrigo, eu acho que nós estamos num momento bastante importante, onde nós definimos, através da política, através do voto, no dia 2 de outubro, que está próximo, né, o futuro do nosso país. Então, a gente tem que refletir bastante, pensar e realmente votar naquela pessoa que nós achamos, esse aqui vai ser o meu representante, tanto na Assembleia Legislativa, como deputado federal, como senador, como governador e presidente da República. Então, eu acho que a sociedade já está se envolvendo mais, já está se participando mais, mas ainda nós percebemos hoje muita polarização, muita atenção na presidência para governador. E se a última pesquisa que saiu, os 70% ainda não tinha o seu candidato a deputado, né? Então, claro que o pessoal deixa para a última hora, mas isso significa que não estão muito pensando na importância de ter também representação tanto na Assembleia como na Câmara, como no Senado, né? Quem dá sustentação ao governo, né, que vota lá projetos importantes é o Congresso Nacional.
né? Quem no Senado, por exemplo, quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é uma polêmica bastante grande hoje, onde nós acompanhamos muitas vezes o exagero de envolvimento em outras questões que não é, porque o Supremo, a função dela é resguardar a Constituição, né? Essa é a função do Supremo Tribunal Federal, né? Tem a primeira instância, tem a segunda, tem a terceira, e o Supremo tem que garantir isso. Mas o Supremo se mete em assuntos do Executivo, se mete em assuntos do Legislativo, se tu criticar eles, manda te prender, né? Às vezes, se tu me chamar de corrupto, de ladrão, eu posso te processar, né? Na primeira instância, tu vai te defender. Agora, se eu chamar eles lá, tu já vai direto preso, né? Tu não pode te defender, tu não pode dizer, olha, eu tenho razão. Então, é muito abusado isso, né? E por isso a importância de eleger deputados e senadores que cada um confie que realmente possa te representar lá, né? Onde que tu possa achar também, né? Porque muitas vezes depois tu precisa achar alguém, tu não acha. A gente é um político, né? Eu já estou há 28 anos na política, sempre fui a mesma pessoa, né? Consegui, Rodrigo, felizmente, até meu último mandato, cumprir 100% das minhas promessas, né? Eu nunca fui de prometer aquilo que não ia conseguir cumprir. Porque a política, ela, muitas vezes, acontece isso. O pessoal promete tudo, não cumpre. Isso faz com que a imagem da política, se tu pensar hoje no Congresso, a imagem dela é muito negativa, né? Porque tem muitas promessas que não são cumpridas. As redes sociais, isso aqui é um verdadeiro teatro, né? Tu fala lá, fala um monte de coisas, as pessoas não sabem se é verdadeiro ou se não é. Então, tu tem que votar em alguém que tu conhece, que esteja perto de ti, que tu pode achar, que tu pode pedir, que tu pode solicitar, né? E a gente sempre foi a mesma pessoa, né? E o grande motivo de eu concorrer de novo, né? Eu estou com 60 e vou fazer, dia 1º de outubro, eu vou fazer 62 anos, né? Logo aí, né? Em algumas eleições eu já ganhei no 1º de outubro, porque depende do domingo, né? Cai no 1º, outras cai no 7, agora vai cair no dia 2, né? Então, a importância de realmente pensar, refletir e votar naquela pessoa que a gente depois pode pedir, pode dar sugestões, porque o deputado não sabe tudo, ele precisa ouvir a sociedade, as instituições. Ontem à noite nós estivemos também falando lá no CTG Pedro Serrano, né? Onde o patrão lá, Jadir, ele disse que tem muita polêmica hoje, a questão dos rodeios, a questão da nossa cultura. Então, são essas questões que nós temos que depois, como eleito, continuar ouvindo e levar as reivindicações e tentar fazer leis que melhorem a vida das pessoas, que melhorem a qualidade de vida, principalmente na área da saúde, na área da educação e na área da segurança. Eu acho que o resto nós temos que deixar para as pessoas. Nós temos que fazer com que o ensino seja de qualidade, né? E aí as pessoas se viram, né? Nosso país é maravilhoso, é grandioso, nós temos pessoas muito inteligentes, criativas, né? E o poder público tem que fazer a parte dela. Tu pode transformar um país, como pode regredir, pode paralisar, pode afundar, né? Tudo isso a política faz, né? O preço do feijão, o preço da energia depende muito da política. Então, a importância de nós realmente elegermos aquele em que nós confiamos, né? E eu quero me eleger para ajudar a transformar esse país. Bolsonaro me convidou para isso, sou amigo dele e acredito na eleição dele, né? Por isso, sou candidato, meu número continua o mesmo, é 1122. Se pudermos contar com a confiança do eleitor de vocês, podem ter certeza que nós vamos retribuir em muito trabalho, muita dedicação, fazer esse país uma potência a partir de 2023. Obrigado, candidato. Hoje recebendo nos estudos da Vale TV, candidato a deputado federal Renato Molin.
Desejar o candidato convidado para no próximo domingo estar conosco ao longo do dia, durante 15 minutos, para conversar com o nosso telespectador, nosso internauta. A Vale TV segue seguindo seu papel cidadão, de receber aqui durante essa semana todos os candidatos a deputado estadual e federal da nossa região. No próximo sábado, às 20 horas, um debate exclusivo, preparando já o momento do voto. E no domingo, a partir das 7 horas da manhã, a transmissão ao vivo, direto, de tudo que está acontecendo nas nossas cidades, da nossa região, até a apuração do último voto. Eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV.